Olá, estou aqui no município de Urutaí, Goiás, e gostaria de falar com vocês um pouco sobre as doenças da cultura do algodoeiro e seus principais métodos de controle. O algodoeiro é uma das culturas anuais mais importantes do Brasil, pelo seu valor econômico e social. Em todo o mundo, ocorrem reduções de produtividade de algodão devido a surtos epidêmicos de doenças. No Brasil, o lançamento de cultivares adaptadas ao cerrado e com maior rendimento de fibra trouxe a intensificação do cultivo de algodão, principalmente na região do Cerrado, do Mato Grosso, Goiás e mais recentemente na Bahia. O atual sistema de produção, com base em extensas áreas exploradas, com poucos cultivares, muitas delas suscetíveis a mais de uma doença, leva ao agravamento de enfermidades, antes consideradas pouco expressivas. Também possibilita o surto epidêmico de novas doenças, podendo ocasionar perdas caso não sejam tomadas medidas de controle necessárias em tempo hábil. Com a expansão da área cultivada, muitas vezes em monocultivo e principalmente com a utilização de cultivares suscetíveis, houve aumento do potencial de inóculo de vários patógenos, provocando, consequentemente, maior incidência de doenças. As doenças podem afetar tanto a produção do algodoeiro quanto a qualidade de fibras e sementes. Evidentemente, os danos são proporcionais ao poder destrutivo de cada patógeno. As doenças podem afetar tanto a produção do algodoeiro quanto a qualidade de fibra e sementes. Evidentemente, os danos são proporcionais ao poder destrutivo de cada patógeno e à intensidade com que ocorre a doença. O objetivo do presente trabalho é descrever as principais doenças do algodoeiro e sua principal forma de controle, indispensáveis para o bom desenvolvimento da cultura, norteando o produtor a usar práticas que tornam o processo produtivo mais eficiente sem onerar custos. Essa doença também é conhecida como falçoídeo ou mancha branca. Atualmente, ela é considerada a principal enfermidade da cultura na região do Cerrado. Os sintomas iniciais dessa doença são lesões de formato angular, com coloração branco-azulada na face inferior das folhas mais velhas, devido à colonização pelo patógeno. Em condições climáticas favoráveis, ocorre intensa esporulação do patógeno no centro das lesões, dando-lhes um aspecto esbranquiçado. A alta severidade da doença induz desfolha precoce nas folhas. O fungo sobrevive em restos de cultura e os esporos produzidos nessas condições constituem o inóculo primário. A dispersão do patógeno ocorre por meio de vento, água de chuva ou irrigação, pessoas e maquinários. Conídeos do fungo germinam em água livre em temperaturas que variam de 16 a 34 graus Celsius, com temperatura ótima entre 25 e 30 graus Celsius. As cultivares atualmente usadas no Brasil não possuem resistência completa à doença. O controle químico é uma tática comumente empregada para a contenção dessa doença, devendo ser iniciada assim que as primeiras lesões forem identificadas nas folhas velhas. O monitoramento constante da lavoura é crucial, visto que as primeiras lesões surgem com aspecto azulado antes mesmo de ocorrer a esporulação. Os danos causados pela doença estendem-se até o final do ciclo da cultura, sendo mais expressivo entre o início do florescimento e a abertura dos primeiros capulhos. Após o início da abertura de cápsulas, o controle químico não traz benefícios, exceto quando há muita perda de maçãs no terço inferior em decorrência de podridões. As primeiras fontes de inóculo primário do patógeno são sementes infectadas e restos de culturas contaminados. Após o estabelecimento do patógeno na área de cultivo, sua dispersão ocorre por meio de respingo d'água. O fungo sobrevive em restos de cultura no campo. Seus métodos de controle envolvem as práticas culturais, principalmente a rotação de cultura, tratamento químico de sementes e aplicação de fungicidas. Não existe cultivares resistentes
e o controle químico só é eficaz quando feito no início do surgimento dos primeiros sintomas. Os primeiros sintomas ocorrem nas folhas mais novas, na forma de manchas necróticas circulares ou alongadas. O tecido necrosado rompe-se, originando perfurações nas folhas. O crescimento desigual do tecido provoca enrugamento do limbo foliar. Logo após o surgimento das primeiras lesões em folhas, ocorre a morte do meristema apical do ramo afetado, paralisando assim o crescimento do ramo e estimulando a brotação de gemas laterais, causando um superbrotamento na planta. A severidade da ramulose é maior quando ocorre em plantas no início do desenvolvimento vegetativo. As primeiras fontes de inóculo primário do patógeno são sementes infectadas e restos de culturas contaminados. Após o estabelecimento do patógeno na área de cultivo, sua dispersão ocorre por meio de respingo d'água. O fungo sobrevive em restos de cultura no campo. Seus métodos de controle envolvem as práticas culturais, principalmente a rotação de cultura, tratamento químico de sementes e aplicação de fungicidas. Não existe cultivares resistentes e o controle químico só é eficaz quando feito no início do surgimento dos primeiros sintomas. Essa doença foi observada em algodoais da Bahia e de Goiás, em áreas de irrigação com pivô central, utilizada por contínuos cultivos de feijão. Essa enfermidade também tem sido constatada em regiões de elevada altitude, inclusive em áreas onde se cultiva algodão não irrigado, reduzindo o estande inicial com alta severidade em plantas adultas. A alta umidade, aliada à temperatura variando entre 15 e 25 graus Celsius, são condições que favorecem a doença. O fungo sobrevive no solo por alguns anos na forma de escleródios. O manejo da doença é difícil devido à capacidade do agente causal formar estruturas de resistência, que são os escleródios, que garantem sua sobrevivência por vários anos, mesmo em condições adversas, limitando a utilização de práticas como a rotação de culturas. Não existe cultivares resistentes e o controle químico nem sempre é eficaz. A integração de medidas de controle biológico, controle químico durante a condução da lavoura, rotação de culturas com plantas não hospedeiras, além de outras práticas, devem ser implementadas para o manejo dessa doença. É uma doença que pode ocasionar sérios prejuízos ao estabelecimento da cultura, principalmente em função dos efeitos sobre a redução do estande. Os sintomas de tombamento são observados logo após a emergência das plântulas, na forma de lesões irregulares e deprimidas de coloração pardo-avermelhadas e pardo a pardo escuras no hipocótilo, cotilédones e nas folhas primárias das plântulas. Ao circundarem o hipocótilo, essas lesões induzem o tombamento e a morte das plântulas. Patógenos que causam tombamentos podem também afetar a radícula e a plúmula de plântulas em formação, matando estas mesmas antes da sua emergência. Nesses casos, o único sintoma visível é a redução do estande de plantas sadias. Controle. Quando as condições ambientais são favoráveis ao desenvolvimento da doença, ou seja, temperatura entre 18 a 30 graus Celsius, alta umidade do solo, as perdas podem ser mais significativas. O manejo da doença é feito por meio de tratamento químico de sementes. A principal espécie da agricultura nas regiões tropicais, fica-se alterações na coloração das folhas, que varia desde o amarelecimento interneval do tipo carijó até o avermelhamento, abortamento das flores, diminuição do número e do tamanho dos ramos
das folhas e das maçãs e, sob altas infestações, aceleração do ciclo vegetativo e morte das plantas. O manejo do nematóide das galhas em algodão baseia-se no trinômio rotação de culturas, cultivares resistentes e nematicidas. Apesar de ser a medida mais efetiva de controle, a rotação com plantas não hospedeiras é menos utilizada do que nematicidas. A primeira opção de plantas para rotação é o amendoim. As gramíneas forrageiras são alternativas válidas em áreas de plantio direto, por conjugar as características de produzir grande quantidade de matéria seca com a função de suprimir o nematóide do solo. Para finalizar, podemos concluir que a cultura do algodão, por ser uma cultura de grande importância econômica, merece uma maior atenção quanto aos cuidados fitossanitários. O monitoramento das doenças se faz necessário uma vez que, através do mesmo, pode-se fazer o controle de doenças que causam sérios danos ao desenvolvimento e produtividade da cultura. Ainda é o ponto de tomada de decisão, para o momento ideal de aplicação. Ainda traz economicidade para o produtor, uma vez que o mesmo proporciona a redução do número de aplicações. A destruição de restos culturais, aliado a práticas de manejo, é um constante que deve ser seguido, para que uma área esteja sempre com o menor número de inóculos da doença. A escolha correta dos fungicidas, a pulverização na dosagem correta, procurando boa cobertura foliar e aplicação na época correta, são fatores que garantem a eficiência e a proteção da cultura. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.